Então, bom dia a todos, pessoal. Hoje, dia 21 de setembro, segunda-feira, né? Dando início a mais uma das nossas webconferências. Lembrando que a de hoje tem a missão de substituir também uma das que ficou meio que atrasadas, né, nas últimas semanas, só que agora a gente faz o seguinte, a gente recapitula, né, tudo que tem a ver com sociedade anônima, né, desde o começo até um pouquinho depois, e aí, na sequência, né, a Stephanie e o D'Artagnan vão apresentar para vocês os julgados, né? Os exercícios também. Salvo engano de exercícios, são 8 exercícios e julgados 2, né? Pois bem, qual que seria, né, o objetivo então dessa webcom agora, dessa segunda-feira? Recapitular aquilo que nós já falamos sobre SA. Nós tivemos 2 encontros sobre SA, eu preferi dividir em 3, porque nós iniciamos falando de todo um panorama geral, né, das características da SA. Na webconferência de anteontem, né, do sábado, nós falamos sobre as ações, que são, embora representem uma parcela do capital social, embora sejam, né, um instrumento de vinculação do acionista, do sócio à sociedade, elas têm natureza jurídica de bem imóvel e elas são submetidas a regras de compra e venda, né, no mercado de capitais, no mercado de valores imobiliários, que nos interessam de uma forma um pouco mais específica, né, vez que elas funcionam num primeiro momento para injetar dinheiro na companhia, né, ou seja, para permitir a capitalização, mas no segundo momento elas criam um mercado chamado mercado secundário, em que você consegue transferir aqueles bens, né, entre as pessoas e esse tipo de transferência ele acaba dando origem, né, a um mercado próprio que tem por objetivo fazer circular essas ações. Esse é um dos grandes motivos, né, só lembrando, pelo qual as ações, melhor, a sociedade anônima, a companhia, ela não permite, via de regra, a chamada dissolução parcial. Então, em regra, né, se você discorda de alguma coisa, você não pode simplesmente dizer o seguinte: olha, eu quero sair e por eu querer sair da sociedade, eu quero que vocês me devolvam aquilo que eu investi. Lembrando que o capital da sociedade representa a garantia para os credores, então, assim, ela tem algumas características que são importantes. Eu sempre gosto de recorrer a um slide específico aqui, vou mencioná-lo para vocês. Nele eu coloco as características gerais das sociedades anônimas, né, das companhias, e na sequência nós falamos, né, das ações e também mencionamos, né, alguns aspectos, principalmente as classificações das ações. Mas no primeiro momento, né, revisando aquele primeiro encontro sobre SA, existem alguns traços característicos, né, existem alguns aspectos que são próprios da sociedade anônima. E quais seriam esses aspectos próprios da sociedade anônima? Vamos recapitulá-los. Um segundinho só, deixa eu subir aqui para vocês. A sociedade anônima, que também é chamada de companhia, ela recebe esse nome, sociedade anônima, porque, via de regra, né, o nome dos acionistas, o nome de pessoa física dos acionistas não pode aparecer lá. Então, anônima é a sociedade, que não pode ter o nome dos sócios, né, expresso, né, no seu nome empresarial. Isso significa que ela jamais vai poder ter uma firma, né? Ela somente se identifica por meio de denominação. Esse é um dos aspectos que eu mencionei no slide que eu estou subindo aqui agora para vocês, tá? Esse é um dos aspectos do slide que vocês podem ver agora, né? Quando eu indico ali identificação exclusiva por denominação, isso é uma regra que não tem exceção, tá? No direito é muito raro você encontrar regra que não tem exceção e essa é uma delas. Lembrando que ela
é regida pela Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76. O Código Civil contém lá 1 ou 2 dispositivos só sobre ela e pode vir até ser utilizado de forma, desculpem, de forma supletiva. Então, pode vir a ser utilizado de maneira supletiva, mas a própria Lei das Sociedades por Ações é considerada um Código Geral das Sociedades, por isso que muitos autores assim se referem a ela. Ela é uma sociedade mais sofisticada, com um conjunto de regras maiores, né, que devem ser observadas. A governança corporativa, como eu disse para vocês, é um fenômeno de autorregulação, ou seja, a própria SA pode se impor regras, e às vezes não só pode, como é recomendável que o faça. Uma vez que você tenha regras que foram autoimpostas, automaticamente você transmite uma maior credibilidade para o mercado. Então, o que você está buscando ali, na verdade, né, é se posicionar melhor frente aos seus concorrentes, de maneira que as pessoas sintam-se interessadas em adquirir, né, valores imobiliários, em adquirir ações da sociedade anônima. Na mesma perspectiva, pessoal, nós temos que mencionar aqui que a sociedade anônima, ela tem, vamos dizer assim, por objetivo, como característica, uma sociedade que geralmente ela é capitalista, a grande, né, esmagadora maioria dos casos, então assim, em regra, ela é capitalista. Temos precedentes aí no sentido de reconhecerem, né, o vínculo pessoal, affect societatis in SA, vai ser comentado na hora da jurisprudência, mas por enquanto o que interessa é dizer isso. Então importa mais aquilo que a pessoa investiu do que as qualidades pessoais dos sócios. Outra regra sem exceção é que ela é sempre empresarial. Então, assim, além de somente poder ser identificada por denominação, você nunca vai ver uma SA que, para o direito brasileiro, seja considerada não empresária. Ricardo, mas ela tem como objeto social atividade filantrópica, por exemplo, não interessa. Mesmo que o objeto social dela não seja empresarial, para a lei, artigo 2º da Lei das SA, parágrafo 2º, vai exigir que ela seja necessariamente empresária. E, por fim, né, pessoal, a parte mais tranquila, né, de todo o assunto de SA é saber a limitação da responsabilidade. O limite é até aquelas ações que o sócio subscreveu, mas não integralizou. Então, assim, a responsabilidade aqui ela é individual, não é solidária como lá na sociedade limitada, em que você se responsabiliza também, né, pelas ações subscritas, mas não integralizadas de outros sócios. Pois bem, agora, o que nós podemos mencionar é sobre as ações, só lembrando, o que são as ações, pessoal? As ações, né, elas são bens móveis que simbolizam uma parcela do capital social. Então, a SA é aquela sociedade que tem seu capital dividido em ações, né? E essas ações podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição. Lembrando que ordinárias são aquelas que conferem os direitos normais ao titular, né? Dentre esses direitos normais, temos o direito a voto. Lembrando que o direito de voto não é um direito essencial, ele pode ser retirado, pode, né? Então, a lei permite que, se você dá alguma vantagem e cria uma espécie de ação preferencial, você pode retirar o direito ao voto. Ricardo, isso sempre acontece? Na grande maioria dos casos acontece, mas você não pode tomar isso como uma exigência, como uma imposição, porque na prática, né, poderiam não colocar. Então, ela não é desprovida de direito ao voto necessariamente, ela pode ser desprovida. É muito comum, né, em provas de OAB e provas de concurso, falarem que ela não tem direito a voto. Está errado. O preferencial pode não ter direito a voto. Tá? Outro ponto, né, as de fruição são aquelas que já foram amortizadas e só conferem direitos da pessoa poder fruir, poder, né, ter benefícios daquela ação. Lembrando que a ação ela pode ter um valor nominal, né, que é aquele valor que é descrito no estatuto. Você tem o preço de emissão, que é o preço pelo qual ela foi efetivamente, né, vendida no primeiro momento, quando ela é subscrita. Ela tem o valor patrimonial, que representa o efetivo patrimônio da companhia no determinado momento. Então, se hoje tem pouco patrimônio, você divide, né, aquele patrimônio pelos acionistas, você vai ter um valor patrimonial da ação. Pelo número de ações, você vai ter um valor patrimonial da ação. Tem um valor de negociação privada, que é aquele da bolsa, por exemplo, né, que você consegue pegar lá no mercado. Então, o valor de negociação ele somente é privado quando você tem SA fechada, e valor de mercado se você pode oferecer no mercado para as SAs abertas. Valor econômico é aquele apurado, né, pelos
contadores e tudo mais, para saber exatamente, né, quanto que você teria de perspectiva, e elas acabam conferindo esses direitos, como eu falei para vocês, participação nos lucros sociais, participação na partilha do acervo, não é direito essencial, observe, insisto, não é direito essencial o direito a voto. Como eu disse para vocês, o objetivo, né, dessa webconferência é lançar luzes aí, contextualizar o tema que a gente vem trabalhando. Só que o objetivo principal, né, a nossa meta principal é, de fato, a gente poder apresentar os julgados e também os exercícios. Eu estou vendo que a Stephanie já está conectada. Stephanie, como é que você e o Deten combinaram para hoje? Bom dia. O Bom D'Artagnan dia. vai apresentar a jurisprudência e eu as questões. Beleza, então pode começar com as questões, se você quiser. O Deten ainda não chegou? Chegou? Não, eu olhei aqui na mensagem, mas ainda não tive resposta. Então pode começar com as questões. Eu vou mandar mensagem para o Deten também, para pedir para ele se conectar. Fica à vontade, a aula é sua aí. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês as questões. E só lembrando que a aula de sábado passado, gente, é muito importante, porque como o Ricardo aí deu uma breve exposição, né, porque é bem um resuminho mesmo, a aula completa é a que aconteceu no sábado, foi gravada no sábado. Nessa parte de sociedades anônimas, a gente tem muito conceitinho, né, igual o Ricardo passou aí ações preferenciais, ação ordinária, valor nominal. Então, é assim, de suma importância assistir a aula de sábado, porque senão você fica até perdido nas questões aqui, porque realmente tem muito conceitinho e a aula está bem completinha. Então, não pode perder. Quem ainda não assistiu, tem que assistir. Eu vou compartilhar aqui só um momentinho. Bom, então vamos lá, né? Questões sobre sociedades anônimas. A sociedade anônima, A sociedade anônima tem um capital dividido em ações, obrigando-se cada sócio somente pelo preço de emissão das que subscrever ou adquirir. Ações, obrigando-se cada sócio somente pelo preço de mercado em bolsa das que subscrever ou adquirir. Ações e a responsabilidade dos sócios é limitada ao preço de emissão das que subscrevem ou adquirem, embora todos respondam solidariamente pela integralização do capital social. Cotas, obrigando-se cada sócio somente pelo preço de emissão das que subscrever ou adquirir. Cotas ou ações e a responsabilidade dos sócios é limitada ao preço de emissão das que subscreverem ou adquirirem, embora todos respondam solidariamente pela integralização do capital social. Bom, sociedade anônima, nós tratamos de ações, né? Cotas é sociedade limitada. O artigo 1088 do Código Civil e o artigo 1º da Lei 6.404, que é a lei de SA, traz para nós que, na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. No mesmo sentido está o artigo 1º da Lei 6.404, que é a grande diferença que o Ricardo mencionou para nós, né? Não temos aí a responsabilidade solidária pela integralização do capital social. Então, tenta confundir com a sociedade limitada, né? A sociedade anônima, cada sócio, ele responde somente, ele se obriga ao preço da emissão das que subscrever ou adquirir. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Ok? Vamos para a próxima. Em conformidade com a Lei 6.404, de 1976, analisar os itens abaixo.
A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. E alternativa 2, pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Então, quais são as alternativas corretas, né? A gente vê aqui que são as duas. Essa primeira alternativa a gente acabou de ver, né? E a alternativa 2, que está no artigo 1º da lei de SA. E a alternativa 2 está descrita no artigo 2º. Então, a SA, ela tem natureza essencialmente capitalista, uma empresa de fim lucrativo, e que, obviamente, não pode ser contrária à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Então, nós vemos aí que as duas alternativas estão corretas. Artigo 1º e artigo 2º da lei de SA. Ok. Oi, Valentina. Pode perguntar, Valentina. Ah, sim. Então, a SA, ela é uma sociedade de capital. Então, ela tem essa finalidade econômica, né? A gente tem aí emissão de ações, de ações tanto na sociedade fechada como na sociedade aberta. Então, ela é essencialmente, deixa eu voltar aqui no artigo, ela é essencialmente de fins lucrativos. Então, pode ser que ela determine determinada porcentagem para essas entidades sociais, mas ela tem essa questão de comercialização, né? Então, ela tem esse fim econômico. Okay. Obrigada a você. Então, vamos lá. Determinada companhia classificada como fechada é proibida de negociar títulos de sua própria emissão. Então, aí que a gente vê que tem um peguinha, né? Porque a gente tem as companhias abertas e as fechadas, e aqui fala que a fechada é proibida de negociar títulos de sua própria emissão. Ela não é proibida de negociar títulos de sua própria emissão, não. Ela é proibida ela não negocia títulos no mercado de valores imobiliários. Ela pode ser o seguinte, ela pode ser comercializada, mas não no mercado de capitais, né? Então, a companhia aberta, ela está aberta para o mercado, né? A fechada, ela é mais restrita. Então, a SA, ela fechada, né? Ela pode negociar seus títulos, só que fora do mercado de capitais. Aqui da pergunta da Valentina, né? O Ricardo até comentou, né? Que mesmo se tiver fins filantrópicos, ela ainda assim será empresária, né? Então, é exatamente isso. Às vezes pode dar uma confundidinha mesmo. Ela não perde esse caráter empresário dela, né? Então, aí com relação a essa, então, quis ser um peguinha. Pode negociar, mas não é dentro do mercado de capitais, né? Ela é fora, né? Aqui é o artigo 4º, né? Eu até não sei se eu mostrei para vocês. O artigo 4º, que traz aí a diferença entre a companhia aberta ou a fechada. Conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. É vedado incluir o nome de pessoas físicas na denominação formal de companhias abertas, ainda que seja uma homenagem póstuma. Também a gente vê que quer nos confundir essa questão, né? Igual o Ricardo mencionou aqui agora, que a sociedade anônima é anônima por quê? Porque o nome dos sócios não estão expostos. Mas, quando se tratar de uma homenagem, né? A gente vê aqui que é possível, então a alternativa está errada. Porque é permitido incluir o nome de pessoas físicas na denominação de companhias abertas.
Então, mesmo se o sócio esteja vivo ou falecido, né? No artigo 3º que fala, ó, a sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expresso por extenso ou abreviamente, mas é dada a utilização da primeira ao final, que falando com relação ao nome, né? E aí o parágrafo 1º fala, o nome do fundador, acionista ou pessoa que por qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação. Então, a título de homenagem, é possível, sim, figurar o nome de alguma pessoa, né, na denominação. Então, a alternativa estava errada. As sociedades anônimas podem ser de capital aberto ou de capital fechado. Podemos afirmar que, quanto ao valor nominal das ações de companhia aberta, não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela... Aí temos as alternativas: Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Acionista Majoritário, Código Civil, Comissão de Valores Mobiliários. Então, aqui no artigo 11, parágrafo... 11... Gente, peraí, só um pouquinho. Artigo 11, parágrafo 3º, fala que o valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, nós vemos aí que esse valor nominal das ações, ela é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários, gente, ela é uma entidade autárquica, né, de regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, e ela tem essa finalidade de disciplinar e fiscalizar e desenvolver o mercado mobiliário, né? Então, no caso das companhias abertas, das sociedades anônimas abertas, é pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, a alternativa correta é a alternativa E. A gente viu aí que o valor nominal, ele corresponde à divisão, né, do capital social pelo número de ações. Então, é aquele valor total do capital social, né? Individual que cada um vai receber, o valor nominal das ações. Ok? Então, é pela CVM na sociedade aberta. Opa. As preferências ou vantagens das ações preferenciais das sociedades anônimas podem consistir em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo, em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, vedada a acumulação de ambas as preferências. B. Em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo, ou em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, admitida a acumulação de ambas as preferências. C. Em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo, ou em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, conforme a opção do acionista exercida por ocasião da subscrição das ações. E D. Somente em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo. E E. Somente em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele. Então, essa questão aqui trata sobre as ações preferenciais, que trazem um grau diferenciado, né, de preferência aos acionistas da empresa, e aí que nós vimos que, em contrapartida, algum direito tido como não essencial pode ser restringido como o direito ao voto, né? Pode, né? Não é sempre que vai ser restringido esse direito. Então, quais são essas preferências? É aí que está questionando a questão. O artigo 17 traz para nós aí, ó. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo, em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, ou na acumulação das preferências e vantagens de que tratam o inciso 1 e 2.
Então, nós vemos aí que, além dessas duas opções, é possível que a sua acumulação. Então, de acordo com o artigo 17, nós vemos que a alternativa correta é a alternativa B, porque é admitida a acumulação desses benefícios, né, dessas preferências, né? Então, nós vemos aí que as preferências ou as vantagens das ações preferenciais podem consistir em prioridade na distribuição de dividendo, e também a questão de prioridade no reembolso do capital, com um prêmio ou sem ele. Esse prêmio, gente, ele é um valor a mais que o preferencialista ele pode receber quando da liquidação, né, da sociedade, que vai além do valor correspondente às suas ações. Então, se o estatuto prevê esse prêmio, né, o valor também pode ser recebido antecipadamente, né, com prioridade, né. Então, nós vemos aí que a alternativa correta é a alternativa A. Essa preferência, gente, é o seguinte, o Ricardo até já mencionou aqui, só para a gente comentar novamente, que no caso de liquidação, né, da sociedade, essas ações preferenciais, elas são pagas antes dos que têm as ações ordinárias. Certinho? A respeito das diferenças existentes entre as sociedades anônimas abertas e fechadas, assinale a afirmativa correta. A companhia será aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários de sua emissão sejam admitidos ou não à negociação no mercado de bolsa ou de balcão. B. As companhias abertas poderão emitir partes beneficiárias, opções de compra de ações e bônus de subscrição. C. O estatuto social de uma companhia fechada nunca poderá impor limitações à circulação das ações ordinárias, mas poderá fazê-lo em relação às ações preferenciais. E D. As ações ordinárias e preferenciais de uma companhia aberta poderão ser de uma ou mais classes. Então, aqui, com relação à alternativa A, nós vimos que no artigo 4º, né, nós já tratamos desse artigo 4º, as companhias abertas são as que negociam na Bolsa de Valores ou mercado de balcão, né, mercado de valores mobiliários, e as fechadas são as que não negociam no mercado de valores mobiliários, né, o artigo 4º que nós já vimos. Então, essa alternativa aqui está correta. Então, nós vemos que ela é a resposta da questão, mas vamos dar uma olhadinha nas demais. A alternativa B, ela está incorreta, gente, ela até trata aqui de conceitos que nós vamos ver nas próximas aulas, né? Que o Ricardo vai tratar aí sobre a questão da securitização. Mas só para a gente poder ter uma noção aqui rápida aqui, para poder ver a questão, é o artigo 47, porque as companhias abertas, só adiantando um pouquinho, as companhias abertas, no parágrafo único, fala que é vedado elas emitirem as partes beneficiárias. Partes beneficiárias, nós vamos ver com mais detalhes, né? Mas elas são valores mobiliários que asseguram ao seu titular um direito de crédito eventual contra a sociedade anônima. Então, ela consiste numa participação dos lucros desta, né? Isso aí faz parte da securitização que nós vamos ver com mais detalhes nas próximas, mas só para a gente ter uma ideia aqui, a companhia aberta, ela não pode emitir partes beneficiárias, então por isso que a questão está errada. Na alternativa C, o estatuto social de uma companhia fechada nunca poderá impor limitações à circulação das ações ordinárias, mas
Pessoal, vocês estão ouvindo? Porque a Stephanie parou aqui. Stephanie, tem um tempinho. Bom, acho que caiu a conexão dela, pelo que está aparecendo aqui. Deixa eu ver se ela tá. Ela saiu aqui da reunião, imagino que caiu a conexão. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Vamos aguardar um pouquinho, ela já deve entrar novamente. Se demorar muito, a gente põe o D'Artagnan, né, para começar a apresentar a jurisprudência. Eu acredito que ela teve algum problema, de repente, até com a rede da casa dela, que eu mandei uma mensagem aqui e ela não ouviu. D'Artagnan, você pode começar com a jurisprudência, depois ela continua com as questões? Só um instante que eu vou abrir meu arquivo aqui. Beleza, quando você abrir, você sobe, né, o arquivo e já pode começar a explicar, tá, D'Artagnan? Perfeito, eu só dividir ele aqui, eu vou juntar no mesmo slide para ficar mais fácil. Pessoal, vou projetar agora. Deixa eu ver se tá todo mundo vendo aqui. Tá dando para ver aí o material de jurisprudência? Perfeito, então, pessoal. Então, pessoal, eu e a Stephanie, a gente tentou separar o material aqui de forma a ficar mais didático. Então, de toda forma, a gente recomenda que vocês leiam o recurso inteiro, porque vocês vão até ter mais contato não só com a própria jurisprudência em si, mas com a ideia mesmo do julgado, ou seja, principalmente o voto da ministra, da Nancy Andrighi, porque vocês vão perceber com que teses ela fundamentou o posicionamento dela. Então, assim, a gente vai passar por alto, mas a ideia é que vocês posteriormente procurem. Então, vamos lá. A ideia é o seguinte: trabalhando o conceito de affectus societatis e sociedades anônimas, é possível identificar traços do Instituto affectus societatis presentes nas sociedades de pessoas, nas sociedades anônimas de capital fechado de nítida característica familiar? Então, vamos lá para a ementa. Empresarial e processual civil. Recurso especial. Ação de dissolução parcial de sociedade anônima fechada, acumulado com operação de haveres. Embargos de declaração. Omissão. Contradição ou obscuridade. Não ocorrência. Violação dos artigos 165 e 458, inciso 2 do CPC. Inocorrência. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistente. Julgamento extra petita. Princípio da correlação. Observado. Sociedade limitada transformada em sociedade anônima. Quebra da affectus societatis. Elementos concretos. Aqui, pessoal, como eu já tinha explicado em outra oportunidade, a ideia é que vocês leem em mente e entendam absolutamente tudo que aconteceu no processo. É um resumo do que aconteceu no processo. Vocês vão ler aqui nos pontos o que foi exposto, mas eu montei um itineráriozinho para ficar mais fácil. Deixa eu só passar aqui. Então, a ideia do que aconteceu. Esse Cláudio, essa Ingrid, o espólio desse Bolívar e o Francisco ajuizaram uma ação de dissolução parcial de sociedade com operação de haveres em face dessas duas sociedades, a Sultepa Participação em Sociedade Anônima, Portela Nunes Participação em Sociedade Anônima e Antônio Salvador, que era outro sócio. Eles fundamentaram
porque não houve distribuição de lucros e dividendos por cerca de 15 anos. E quando houve a transformação dessa sociedade limitada em anônima, não houve adequação do contrato social nos dispositivos do Código Civil de 2002. Ou seja, à época, eles se sentiram prejudicados. E com essa transformação, eles decidiram sair da sociedade. Observação que eu coloquei é que o feito tramitou sobre a égide do CPC de 73. Então, quando vocês lerem artigos do CPC, talvez não bata por causa disso. Em primeira instância, o juiz julgou procedente o pedido e dissolveu parcialmente a sociedade SUTEPA Participações em Sociedade Anônima e autorizou a retirada desses recorridos. E ainda determinou que a sociedade pagasse os haveres que fossem apurados em liquidação de sentença, ou seja, o direito dele, ou seja, o que eles deveriam esperar da sociedade. Na segunda instância, ou seja, eles apelaram, o tribunal negou o provimento da apelação, ou seja, manteve a sentença. Trouxe fundamentos interessantes. A sentença não foi extra petita, ou seja, por declarar a dissolução parcial de sociedade, mesmo sendo uma sociedade anônima, não entendeu que deveria ter a participação de todos os acionistas, pois seria um litisconsórcio facultativo, e caso vocês queiram ter interesse em ler o processo, teve a alegação de decadência, da questão da prescrição de ajustamento da ação prevista na própria lei das SA, aí o próprio acórdão trabalhou com todas essas questões. O que eu quero que vocês foquem no mérito, ele disse que a própria não distribuição dos lucros seria uma tese suficiente para justificar a dissolução parcial da sociedade em relação aos sócios minoritários, porque isso deixou de ser relevante a participação deles na sociedade. Logo, ele poderia usar esse meio, né, um meio processual, essa ação, para sair da sociedade. E ele disse que salientou que a lei prevê hipótese de retirada mediante apuração de haveres e sociedade anônima em capital fechado, que não esteja cumprindo parcialmente suas obrigações e finalidades sociais. Com isso, concluiu, estariam presentes os pressupostos necessários para a configuração da dissolução parcial. Ademais, os recorridos teriam razão quando afirmaram que a quebra da affectio societatis serviria de fundamento para a dissolução parcial de sociedade anônima. Depois, as sociedades opuseram embargos de declaração, foram rejeitados e chegamos ao STJ. O recurso especial do primeiro recorrente, das duas sociedades anônimas, alegou violação desse determinado dispositivo do CPC e da lei das SA, nesse aspecto de tempo para propalação. Alegou que o acórdão foi obscuro, por amparar em alegação de existência ou não da feição social, que é o affectio societatis, que não foi ventilado pelos recorridos. Esse foi o julgamento que eles acham que foi extra petita, porque, de acordo com eles, o próprio judiciário criou, né, do nada, essa ideia de affectio societatis, sociedade anônima, que, em tese, não teria sido delegado por ninguém. E o segundo recorrente argumentou no mesmo sentido e acha que não houve omissão na distribuição de dividendos, além de que todos os sócios deveriam ser citados como litisconsortes necessários. Chegou na STJ. Então a gente transcreveu o voto da ministra Nancy Andrighi na parte que ela fala exatamente do que é interessante para a matéria, que é se cabe a dissolução parcial de sociedade anônima com base na quebra da affectio societatis. Então eu vou seguir aqui com vocês. Conquanto não haja previsão para a dissolução parcial de sociedade anônima na legislação de regência, a existência de empresas organizadas sob essa forma societária, porém com notória preponderância do intuito personae, exige do julgador interpretação integrativa a fim de possibilitar a realização do princípio da preservação da empresa. Isso porque, no Brasil, a adoção desse tipo societário por pequenas e médias empresas familiares encontra-se relacionada unicamente à sua estrutura mais moderna e dinâmica, sem prejuízo do vínculo pessoal entre os sócios. Assim, a reunião de acionistas em torno de interesses convergentes torna a harmonia entre os sócios imprescindível à personalidade dessas empresas. Em outras palavras, em se tratando de companhia familiar ou sociedade formada a partir de nítida convergência pessoal dos sócios, o regular desenvolvimento da atividade empresarial se mostra umbilicalmente atrelado à manutenção da affectio societatis, isto é, na confiança recíproca entre os sócios. Desse modo, o desentendimento dos acionistas, conforme o grau, poderá inviabilizar o negócio, equiparando a ruptura da affectio societatis a causa suficiente para a dissolução. Deu
exemplo no artigo, qual seja a impossibilidade da sociedade cumprir seu fim. Aqui ela cita outra jurisprudência, ou seja, o entendimento do STJ no mesmo sentido. Eles também sustentam que, no particular, eles alegam, os recorrentes, né, as duas sociedades e o outro sócio que não tem fundamento para dissolução, porque o affecto societatis gera uma nítida presunção de intuito personae, ou seja, do aspecto pessoal dos sócios, isso não existe na sociedade anônima, só que a ministra chega no raciocínio de que na sociedade fechada é possível identificar características disso. Aí ela até conclui algo interessante, citando ela. Note-se que não é elemento indispensável para aplicar referida construção jurisprudencial que a sociedade seja necessariamente familiar, pois as razões de decidir não estão vinculadas estritamente aos laços parentais. Antes disso, o relevante está em identificar se o desenvolvimento da atividade empresarial se mostra umbilicalmente atrelado à manutenção da affectio societatis. Faz uma citação. A proposta é de ressaltar a específica hipótese dos autos em que a recorrente SUTEP por participações foi transformada de sociedade limitada para sociedade por ações, sem desnaturar, portanto, sua marcante original formação intuito personae. Conclui. Ademais, a lide foi instaurada não pelo exercício do direito de retirada da sociedade, mas pela ruptura da affectio societatis ante o impedimento que a companhia continua a realizar o seu fim, com obtenção de lucros e distribuição de dividendos, em consonância com o artigo 206, inciso 2, a linha B da LSA. Por essa razão, não há que se invocar o artigo 1077 do Código Civil para a solução da controvérsia por regular hipótese distinta da presente nos autos. Pelo exposto, diante das circunstâncias concretas do ato, não se verifica violação das disposições da LSA, pois o acórdão recorrido, com base no acervo probatório dos autos, identificou causa suficiente para justificar a dissolução parcial da companhia fechada, na linha dos precedentes dessa corte. Ela negou provimento aos recursos e foi uma decisão unânime da terceira turma. Só finalizando essa parte desse julgado, a gente também trouxe outro julgado que foi fundamentado no mesmo entendimento. Por quê? Porque aquele julgado foi de 2017. A gente trata como se fosse um julgado paradigma, ou seja, que principalmente enfrentou a matéria. Esse é desse ano, 2020. Então vamos lá ver a ementa. Agravo interno no agravo em recurso especial. Decisão da presidência. Reconsideração. Ação de solução parcial da sociedade. Processual civil e societário. Tribunal local concluiu pela legitimidade dos sócios dissidentes para promover a ação. Reexame fático probatório dos autos. Súmula 7 do STJ. Alegação de ofensa a dispositivo dissociado da tese recursal. Súmula 284 do STF. Sociedade anônima de cunho familiar. Dissolução da sociedade por quebra de affectio societatis e da confiança entre os sócios. Possibilidade. Súmula 83 do STJ. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Eu destaquei o item 4, que vocês vão ver o seguinte. A jurisprudência da STJ reconheceu a possibilidade jurídica da dissolução parcial de sociedade anônima fechada, em que prepondere o liame subjetivo entre os sócios ao fundamento da quebra da affectio societatis, que é o RESP que a gente acabou de ler. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Ô, Ricardo, a gente continua ou espera a Stephanie? Vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Exato, Valentina. A ideia que foi sedimentada no STJ é de que você pode identificar traços do Instituto da Affectio Societatis em sociedades anônimas fechadas. E o que a ministra sedimentou é que não necessariamente elas precisam ser uma companhia familiar. Ou seja, você com seu primo, com seu irmão. Não necessariamente. Pode ser você e seus amigos, como no caso dos autos. Eram 15 anos de sociedade. Era uma sociedade já limitada. Aí ela foi transformada em anônima, a ministra entendeu que já tinha essa afeição. Opa. Essa é a ideia, Valentina, porque com a sociedade aberta, em tese, se você quiser sair da sociedade, você basta se alienar suas ações na bolsa. Então, o instrumento da dissolução parcial não seria necessário porque ele não seria adequado, faltaria interesse de agir. Só uma pequena observação aqui. Por que nas abertas não se permite, né, essa dissolução parcial, exigindo o sócio retirante o valor das suas ações como forma de reembolso? Para que não aconteça principalmente aquele efeito manada, né? Na hora que tem uma crise econômica como a gente está tendo agora, todo mundo começa a tirar o dinheiro. Então, na SA, em regra, isso não é permitido, até para garantir, salvaguardar o interesse de terceiros, de credores. Então, pelo menos a ideia inicial é essa.
Agora, o que o Detan está pontuando muito bem é que a gente está evoluindo um pouco na jurisprudência, porque durante muito tempo, né, nas situações excepcionalíssimas que se permitia solução parcial de SA fechada, né, era no caso de empresas familiares, porque nelas era muito mais fácil você identificar a FEC societatis. Eu sempre cito esse exemplo, que ele é bem local, mas a gente tem SA fechada aqui em Uberlândia no caso da TV Integração, né, do Totubal, Família e tudo mais. Então, é muito mais fácil reconhecer a FECSO quando é um grupo familiar. Mas o mérito aí desse acórdão que o Datanha traz é que a gente pode perceber esses vínculos nessas situações. Inclusive, se você der uma olhadinha naquele projeto que eu te mandei, Datanha, o professor Celso Barbi Filho dizia que o que realmente demonstra, né, é a presença de acordos de acionistas que, né, acabam vinculando interesses entre sócios e demonstrando que entre eles há alguma afinidade. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilos? Acho que a conexão da Stephanie foi restabelecida, né? A gente consegue dar continuidade. Tem mais algum julgado? Eu trouxe apenas mais um, Ah, mas tá. bem Pensei que você simples. pode Pode ir apresentar organizado no esse. melhor termo. Então pode apresentar mais isso daí. Depois a Stephanie volta e termina as questões. Fica à vontade. Perfeito. Vou projetar aqui, pessoal. Todo mundo consegue visualizar aqui? Acho que deu, né? Então, pessoal, eu trouxe mais um julgado só para de uma maneira bem simples. Essa ideia é bem tranquila, tanto é que eu nem separei ele. Perdão, não coloquei na capinha. A ideia é o seguinte: é, entre as ações ordinárias e preferenciais, quem assistiu a aula do sábado percebeu que o professor Ricardo trabalhou essa questão da diferença, que é interessante. Na abertura pública do capital, que é o IPO, a sigla em inglês, os acionistas minoritários portadores de ações preferenciais terão o mesmo direito dos portadores de ações ordinárias? Foi uma tese enfrentada pela STJ que ele resolveu de uma maneira bem simples. Tanto é que eu só vou ler a ementa. Perdão que eu só perdi aqui. Pronto. Ementa do RESP. Embargos de divergência, sociedade anônima, alienação de controle acionário de companhia aberta, oferta pública para aquisição de ações, que é o que a gente, em OPA, a gente chama em inglês de IPO. Interpretação do artigo 255 da Lei 6.404/76 em sua redação original. Acionistas minoritários. Tratamento equitativo. Garantia direcionada apenas aos portadores de ações ordinárias. A pretensão dos acionistas minoritários, detentores de ações preferenciais, de que lhes deveria ter sido dispensado o mesmo tratamento dos possuidores de ações ordinárias por causa da oferta pública da aquisições ou rateio de ações, pagando-se o mesmo preço por ação. Tratando-se de alienação de controle acionário de companhia aberta, instituição financeira, dependente de autorização governamental para funcionar, a garantia de tratamento equitativo aos acionistas minoritários, mediante a simultânea oferta pública para aquisição de ações, previsto no parágrafo 1º do artigo 255 da Lei 6.404/76, em sua redação original, é dirigida apenas aos portadores de ações ordinárias, e não aos que detêm as ações preferenciais sem direito a voto. Distinção entre a natureza das ações ordinárias preferenciais, precedentes específicos do STJ, embargos de divergência desprovidos. Então aqui eu trouxe esse julgado só para ilustrar melhor para vocês essa questão da diferença. Então, como essa que a gente chama de direito de tag along, ou seja, alienação do controle acionário da companhia aberta tem que ser respeitado o direito dos minoritários, ou seja, de vender as ações mesmo preço, é relacionada às ações ordinárias, ou seja, que elas têm direito a voto, para que alguém não tome o controle da companhia em detrimento deles, eles ficam sem voz, mas não necessariamente as preferenciais. Foi isso que o STJ disse. Alguém tem alguma dúvida? E aí, pessoal, então concluo minha parte aqui da jurisprudência. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês mesmo. Espero que tenha todo mundo entendido. Muito obrigado, Etan. Parabéns. Realmente ficou muito legal a exposição. Vou pedir para que a Stephanie, se estiver nos ouvindo aí, retome, né? Então, aquelas questões. Opa, acho que eu vi uma dúvida no chat. Ah, tem É do dúvida no chat. Matheus. Pode perguntar, Matheus. Fala, Matheus.
Ensino à distância tem disso, né? Um segundo parece uma hora, né? Esperando às vezes. Eu não entendi muito bem, poderia repetir. Exatamente esse último acordo, Matheus, é isso? Que É, você está com dúvida? Então qual manda foi a ver. parte? Tem esse também. Qual foi a parte, né? Deixa eu abrir aqui para você de novo. Pera aí, rapidinho. Vamos lembrar que na oferta pública para aquisição, né, no IPO aí, quem tem ações, por exemplo, ordinárias, teria direito, né, de subscrever proporcionalmente aquelas ações que ele já tem. Então, ele imagina que ele tem metade das ações ordinárias da companhia. Numa eventual, num eventual, na verdade, aumento de capital social, no sentido assim de emitirem mais ações, ele teria direito de 50% das ações que estão sendo emitidas, ele adquirir. Por que isso? Para que ele continue mantendo o poder dele de controle na companhia. Na verdade, aqui a gente não está nem falando de controle, né? Porque é 50%, mas o poder dele dentro da companhia. Que não ocorra a diluição do poder acionário. Então, a intenção é essa, que ele não perca, né, esse poder que ele tinha antes. Mas aí a gente está falando de ação ordinária, que tem direito a voto. A grande dúvida é, e se for preferencial, teria o mesmo direito? Aí agora eu vou deixar o D'Artagnan explicar para você. A ideia, cara, é que as ações preferenciais. Opa, meu microfone tá ligado, né? Tá. As ações preferenciais, elas têm uma preferência da mesma forma que elas têm uma desvantagem. Na maioria dos casos que você vai encontrar, a desvantagem vai ser o não exercício do direito ao voto. Então, por exemplo, o professor Ricardo, na minha época, trabalhava muito essa questão em prova. Toda ação tem direito a voto? Ou o direito a voto é obrigatório para uma ação? Aí a gente vê que não, porque uma ação preferencial geralmente, por exemplo, tem uma distribuição prioritária de dividendos, ou seja, ele recebe dinheiro primeiro, vê dinheiro na mão primeiro, mas ele não tem direito ao voto. E esse princípio de proteção dos minoritários quando tem alienação de controle, o STJ afirmou entendimento que é restrito às ações ordinárias, porque é eles que têm direito a voto e, entre aspas, eles que vão ser controlados. Então, vou te dar um exemplo. A gente vai ter uma sociedade anônima com capital social, sei lá, 52% de um sócio X. Aí ele vai e essas ações são todas alienadas para o sócio Y. E os minoritários não tiveram nem escolha. Esse sócio Y vai, entre aspas, dominar as votações sem eles poderem escolher ou não. Então é um direito que permite que eles tenham, vamos dizer assim, uma capacidade de administrar a companhia também. E, né, no caso desse julgado aqui, acionistas preferenciais acharam que esse direito deveria ser estendido a eles também. Ingressaram no judiciário. Aí o STJ afirmou o entendimento de que não, o tratamento ele é feito, essa norma foi feita para proteger os acionistas minoritários que têm ações ordinárias, ou seja, que têm o direito a voto. Em tese, os acionistas preferenciais são aqueles que estão ali só pelo dinheiro, entendeu? Só um minutinho, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Até você viu IPO aonde exatamente nesse julgado? No teor do julgado ele falava em IPO? Foi a oferta pública de aquisição de ações. Não, porque assim, aqui no caso, pela ementa, eu estou vendo que na verdade não foi uma oferta pública decorrente do aumento do capital social. Então acho que não foi Ah, bem um não? IPO, não, não, não. Pelo que eu estou vendo aqui é o seguinte, lá no artigo Deixa eu até 255, mudar. no artigo 255 da Lei das Sociedades por Ações, tá? Parágrafo 1º, existe uma regra que aí você procura na internet, poison pills, que seriam as pílulas de veneno. Eu tenho um artigo, tem um livro até aqui comigo, que tem um artigo específico sobre isso, depois eu vou localizá-lo para te passar. A ideia das poison pills é o seguinte, né? Inclusive elas pegaram esse nome porque, salvo engano, foi na Segunda Guerra que quando os soldados eram pegos, eles portavam sempre pílulas de veneno para que eles não, sob tortura, não entregassem, né, os planos, né, do seu país. Então, para que eles não acabassem, né, falando, eles tomavam essa pílula de veneno e morriam. O que significa a poison pills? É o seguinte: se a pessoa está interessada em adquirir as ações ordinárias de uma companhia, e foi esse o caso aí, foi oferta pública para aquisição, né, e não oferta pública para venda de ações, tá? Para emissão de ações. Então, essa oferta pública para aquisição, alguém queria adquirir o poder de controle da companhia. Para garantir os interesses dos minoritários,
O parágrafo 1º, artigo 255, do artigo 255 da Lei das Sociedades por Ações, ele coloca essa pós on pills. Tá, você quer adquirir por tal preço, né, as ações dos ordinaristas? Então você vai ter que adquirir também pelo mesmo preço dos preferencialistas. Em tese seria isso, tá? Os minoritários são protegidos. Só que esses minoritários aqui, na verdade, tinham ações preferenciais e não ordinárias. E aí a discussão foi, o parágrafo 1º do artigo 255 aplica-se também aos preferencialistas, ou seja, uma proteção também para minoritário que tem ação preferencial? E aí foi onde o STJ entendeu que não alcança eles. A pergunta da Valentina é, Dart, mas os ordinários nem sempre têm direito a voto, né? Não, o ordinário sempre tem direito a voto, Valentina. Quem pode ou não ter direito a voto é o preferencialista, tá? Então, presta atenção. Quando a gente fala ordinário, tem os direitos comuns de um acionista. Dentro dos direitos comuns, né, está o direito a voto. O que o direito a voto não é direito essencial, porque eu posso retirar esse direito se eu for criar uma espécie de ação preferencial. Ficou mais claro agora, Datanha? Não, perfeito. Até peço desculpa aí, pessoal. Não, isso acontece. É tranquilo. A gente só tem que saber diferenciar. Tem muitos conceitinhos assim, pequenos mesmo, do direito empresarial. Depois você me lembra? Aqui, ó, vou mostrar aqui na câmera. Deixa eu ver se eu consigo. Tem um livro aqui de 2009, é um pouquinho, né, já antigo, mas tem um artigo sobre essa. Na verdade, tem vários artigos sobre as poison pills e tudo mais, principalmente no âmbito do artigo 157 também, né? E tem um outro aqui também, do artigo 225, que eu não sei se dá para enxergar direitinho na câmera, são Direito Societário e Desafios Atuais. Na época eu até adquiri esse livro porque um dos artigos me inspirou um projeto de tese de doutorado, depois nem foi para frente, eu não segui com aquele projeto de tese, eu troquei durante a tese, mas foi um caminho, né, que eu acho que é interessante a gente explorar aqui, depois eu te passo direitinho. Valentina, tá ok? Ficou mais claro agora então? De nada. Então, Dart, muito obrigado pela sua participação, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida para ele ou para mim, fiquem à vontade. Mas já vou dar sequência aí para devolver a palavra para a Stephanie, né? Que foi interrompida pela conexão aí. Ou melhor, pela desconexão, né? Bom dia novamente. Desculpa, pessoal, tive uma queda feia aqui de Algar não contribuindo, mas já vou retomar então. Só um momentinho, vou projetar aqui. Abrindo aqui, deixa eu passar os slides. Bom, pessoal, se eu não me engano, só retomando aqui, eu parei na explicação dessa questão, né? Falei que a alternativa é a alternativa correta, conforme o artigo 4º, mas nós vamos passar aqui porque que as demais estão incorretas. Aí eu expliquei aqui a alternativa B, só retomando que as companhias abertas, conforme que o artigo 47, parágrafo único, elas não podem emitir partes beneficiárias, né? Nós vamos ver isso mais à frente, né? Igual eu expliquei para vocês, mas só para a gente poder ver a questão, companhias abertas não podem emitir partes beneficiárias, que são esses valores mobiliários na parte de securitização aí. Então, essa alternativa está incorreta. E a alternativa C,
Por que ela está incorreta? O estatuto social de uma companhia fechada nunca poderá impor limitações à circulação das ações ordinárias, mas poderá fazê-lo em relação às ações preferenciais. Então, eu já tinha até comentado que em questões de prova, assim, é sempre muito delicado no direito a gente falar em nunca, sempre, porque geralmente temos exceções. Então, aí já tem um nunca aí que a gente já fica com um pé atrás. E o artigo 36 da Lei de SA fala o seguinte: o Estatuto da Companhia Fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Então, nós vemos aí que quando se trata de circulação, nós temos as ações nominativas e as ações escriturais, né? As ações nominativas são aquelas que transferem por meio de um registro levado a efeito num livro específico da SA para tal finalidade. Então, as sociedades fechadas, elas podem impor essas limitações de transferência. E a mais comum, gente, é esse direito de preferência, né? Por exemplo, antes de você vender suas ações, você vai ter que oferecer elas aos demais sócios, para aí sim abrir a terceiros. Nas companhias abertas, né, nós não temos essas limitações. Por quê? Porque nas companhias abertas é assegurada a livre circulação de ações, né, porque são negociadas em mercado de valores imobiliários. Então, não é admissível essas restrições. Essas restrições, elas são possíveis na companhia fechada. Então, a alternativa está incorreta. E a alternativa D, ela está incorreta por quê? Fala que as ações ordinárias e preferenciais de uma companhia aberta poderão ser de uma ou mais classes. Então, aqui no artigo 15, as ações conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares são ordinários, preferenciais ou de fruição. E o parágrafo 1º, que é as ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes. É o que nós vimos no sábado, né? Que essas ações aí, ordinárias da fechada e preferenciais da aberta e fechada, elas podem ser divididas em classes. O que são as classes, né? Eles são os mecanismos de governança corporativa. Elas são divididas de acordo com as letras do alfabeto e elas estabelecem alguma vantagem, né? Por exemplo, a preferencial A, ela vai ter o direito de receber dividendo fixo. Então, assim, essas classes vêm estabelecendo vantagens. E na ação ordinária de companhia aberta, ela não pode ter essas classes para quê? Para não gerar confusão para o público investidor. Então, na preferencial, você olha a classe para poder atrair o interesse, né? É uma técnica para atrair interesse. Por exemplo, eu quero um direito para um controle aí de nomeação, ou então, não, eu quero uma preferência específica para recebimento de dividendos. Então, eu olho a classe, de acordo com a classe, eu adquiro minha ação. Então, na ação ordinária, somente a companhia fechada que pode ter essas classes. A aberta, ela não divide. Justamente para não causar essa confusão. Então, nós vemos aí que na companhia aberta, somente as ações preferenciais podem ser divididas em classe. Então, por isso que ela estava incorreta. Ok? Então, vamos lá. Ainda a respeito da lei de sociedade por ações, é incorreto afirmar que, na companhia com ações sem valor nominal, o Estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. B. É permitida a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. C. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. D. O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger
em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. E o Estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade de uma em outra forma. Então, aqui nós vemos que é a alternativa incorreta. Então, a alternativa A, ela se encontra correta e está no artigo 11, no parágrafo 1º, que fala, né, que na companhia com ações sem valor nominal, o Estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Essa alternativa está correta, artigo 11. Depois nós vamos falar aqui, porque a gente vê que fala muito de valor, eu vou abordar aqui um pouquinho com vocês dessa questão do valor nominal. A B, é permitida a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Nós vemos que essa é a alternativa incorreta. Porque o artigo 3 é expresso, é vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. O que é esse valor nominal, né, gente? É o que o Ricardo explicou para nós. Esse valor nominal, ele corresponde à divisão do capital social da sociedade pelo número de ações. Então, nós vamos ter uma previsão do que nós temos na sociedade de acordo com o valor nominal. Então, ela não pode ter um preço de emissão inferior, porque nós vamos perder o controle, em caso de dissolução, né? Nós vamos perder o controle do nosso capital. Então, o valor nominal, ele pode ser, ele não pode ser menor que o capital, desculpa, gente, a ação, o valor nominal, porque a gente até confunde, né, tanto valor nominal, valor de emissão, então o valor de emissão, ele não pode ser inferior ao valor nominal, porque o valor nominal justamente corresponde à divisão do capital social pelo número de ações. Então, o que acontece? Para nós evitarmos uma diluição injustificada, né, do valor patrimonial da ação, nós não podemos ter essa emissão em valor inferior. O preço da emissão é o que paga para subscrever a ação, né? O preço da emissão é o valor que a gente adquire a ação. Mas ela é possível, o preço da emissão, ela é possível ser valor ao superior, ela pode ser maior do que o valor nominal, mas jamais inferior. Por quê? Porque, por exemplo, a companhia ela pode pegar uma parte, né, do dinheiro da ação e não integralizar o capital social. Colocar numa conta de reserva de capital, como se fosse um ágio, né, para uma reserva de capital da sociedade. Então, sempre esse valor nominal, ele é integralizado ao capital. Mas, então, por isso, nós não podemos ter o preço inferior. O preço sempre vai ter que ser igual ou pode ser superior para constituir essa reserva de capital, né? Então, nós vemos aí que o capital social, ele não é variável, o capital social, ele é estático, ele é o que está no estatuto. Então, por isso, nós não podemos, né, para evitar essa confusão aí, essa diluição, ter um valor inferior. Artigo 13 nos dispõe isso aí. C. As ações conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram aos seus titulares são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Então, nós vemos aí que as ações, quando elas se dividem com relação à natureza dos direitos ou vantagens, elas se dividem exatamente nisso aí, o artigo 15, ordinárias, preferenciais ou de fruição. E a alternativa D, o Estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade de uma ou em outra forma. Artigo 18, né? O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger... Não, desculpa, gente, eu li errado. Deixa eu voltar aqui. Eu estou lendo a alternativa E. A alternativa D fala: o Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. Então, artigo 18, né? O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger. Exatamente a alternativa. É aquilo que a gente viu sobre as classes, né? Pode ser dividido em classe e uma classe pode ter esse benefício da votação, né, dos membros dos órgãos de administração. Então, é possível sim, porque a gente viu que pode ter essa divisão das classes. E a alternativa E, agora sim a alternativa E, que eu estou falando errado.
O estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade de uma em outra forma. É o artigo 22, né? Eles podem prever, por exemplo, a ação preferencial se tornar em ordinária ou vice-versa. Então, é possível, sim, essa conversibilidade das ações. Ok? Então, vamos aqui para a última questão. À luz da Lei de Sociedades Anônimas, Lei 6.404, julgue os itens a seguir. A Golden Share, categoria especial de ação preferencial de propriedade exclusiva do acionista controlador, pode estabelecer direito de veto a determinadas deliberações nos termos estabelecidos nos respectivos estatutos sociais. Alternativa 2. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Alternativa 3. Direito a voto em assembleias de acionistas e preferência no pagamento de dividendos constituem características de ações ordinárias e de ações preferenciais, respectivamente. Então, aqui, vamos começar aqui pela alternativa 3, que a gente já até viu muito sobre a questão ordinária e preferencial nas questões, e a gente vê que essa está correta, né? É exatamente o artigo 17, né, sobre as preferenciais, que vem falando aqui justamente que as ações preferenciais, elas podem ter aí preferência no pagamento de dividendos, então é característica das ações preferenciais, e nós vemos aí no artigo 110, falando, né, que a cada ação ordinária corresponde um voto nas assembleias. Então, nós vemos aí que a ação ordinária tem o direito ao voto, e o pagamento de dividendos é uma característica das ações preferenciais, né, preferência no pagamento de dividendos. Então, a alternativa 3 está correta. Alternativa 2, nós também já vimos aqui nas questões que, conforme a natureza dos direitos ou vantagens, a gente divide em ordinárias, preferenciais ou de fruição. Então, essa alternativa também está correta, conforme o artigo 15, aí é bem expresso. E agora sobre a Golden Share. A Golden Share, ela é uma categoria especial, né, de ação preferencial, só que essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque fala aqui que vai ser de propriedade exclusiva do acionista controlador. E não é. Nós vemos aqui, ó, no artigo 17, parágrafo 7º. Nas companhias, objeto de desestatização, poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, a qual o Estatuto Social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da Assembleia Geral nas matérias que especificar. Então, pessoal, essa é a Golden Share. O Ricardo explicou para nós, né, ela é uma categoria especial, né, como nós falamos aqui, e ela é comum nas companhias que foram objetos de privatização, né. Então, o antigo titular da companhia, né, o ente desestatizante, ele tem um poder especial de vetar a decisão da maioria. Então, nós vimos aí, o Ricardo até comentou com a gente que a Golden Share, né, esse poder de veto, foi muito utilizado pela antiga presidente Dilma para o controle dos combustíveis, né, dos aumentos dos combustíveis. Então, nós vemos aí que a alternativa ela está incorreta, porque não é propriedade do acionista controlador, sim do ente desestatizante. Então, nós vemos que as alternativas corretas são a 2 e a 3, item D. Ok? Então, foram essas as questões. Vocês viram aí que tem muitos conceitinhos, né? Valor de emissão, valor nominal, ação preferencial, ação ordinária. É igual o Ricardo falou, né? Não é só lendo um manual que a gente vai já achar que vai entender na véspera de prova, né? A gente tem que sempre ir estudando, aprimorando, porque até esses conceitinhos, firmarmos eles, assim, no nosso raciocínio. É o que eu costumo chamar de metodologia em espiral, né? Você vai aprendendo, né, alguns conceitos, você vê aquele conceito no começo, depois você
vem em outro contexto e aquilo vai se aprofundando. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Stephanie, mais uma vez, muito obrigado, tá? A gente já está aí próximo de encerrar nossa etapa, né? Temos mais 2 semanas. E aí, assim, eu espero que vocês assistam, quem não assistiu às aulas anteriores, para poder, né, entender todo o conteúdo mais aprofundado mesmo. SA tem algumas regrinhas um pouquinho mais complexas, né? A gente vai terminar de explorá-las agora, falar de securitização, falar de valores imobiliários no sábado. Já começaremos também com o assunto propriedade industrial. Como eu disse para vocês, é um capricho meu, né? Porque muitos professores às vezes até abrem mão desse conteúdo na disciplina de direito empresarial para dar tempo de falar melhor dos outros conteúdos. Eu tento fazer um manejo aí, porque eu sei que cai na prova da OAB. Agradeço a todos a presença, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção e nos vemos novamente no sábado, né, na gravação das aulas para aqueles que puderem, tá ok? Obrigado, Stephanie. Obrigado, Tanhan. Grande abraço a vocês. Abraço.